Boa tarde, amigos. Aqui vos fala o Matheus Tiburcio do canal Cicathlon. Antes de mais nada, hoje à noite teremos um Tiburcio Responde, viu? Mas se vocês gostaram desse vídeo, inscrevam-se no canal, deem um like, comentem um vídeo, compartilhem nas redes sociais, rezem por mim, certo? Eu peço que vocês nos ajudem aqui pelo Apoia-se, pelo Pix. O Pix é muito importante, o Pix. Mandem Pix, pessoal, por favor. Pelo próprio Valeu, aqui, botão do Valeu aqui do Superchat, né? Temos, então, enfim, inúmeras opções, certo? Em primeiro lugar, sejam membros do canal por apenas R$ 2,99, façam o curso de Filosofia Prática, o curso de Teoria Literária e Crítica Cultural e o curso de Apologética Básica, certo? Que nós estamos lançando agora toda semana o curso de Apologética Básica e tudo isso sai por apenas R$ 2,99. Então, está havendo agora uma tensão entre a Rússia e a Ucrânia, né? Então, eu não queria fazer vídeo sobre isso, mas estava todo mundo me impedindo para fazer análise de conjuntura a respeito dessa situação. Então vamos fazer, certo? A palavra Ucrânia, salvo engano, ela significa, eu acho que em ucraniano ou em russo, eu não sei, fronteira, certo? Esse é o nome perfeito para o que é aquela região, certo? Até muito pouco tempo atrás, a Ucrânia foi uma região dominada por vários povos, né, que viviam em conflito. E de modo que o território integral hoje, que se chama Ucrânia, foi no passado parte de vários países, né? Ela foi isso desde que, né, isso desde que os vikings vieram, né, pelo rio de Dnieper e fundaram Kiev. Nisso os vikings subjugaram os eslavos, né? E, de certa forma, a Ucrânia ela é também paradoxalmente a origem da Rússia. Mas embora ela seja a origem da Rússia, lá tenha acontecido a conversão dos eslavos ao cristianismo, etc. Você tem uma região que foi historicamente dominada por vários povos em conflito. Os lituanos, os poloneses, os húngaros, os russos, os turcos otomanos, né, tomaram também uma parte da Ucrânia. Né, os tártaros, aquela região da Crimeia, ela se tornou de maioria russa porque ela era dominada pelos tártaros da Crimeia. Um canato, né, de origem mongólica que se converteu ao Islã, né, e que foram subjugados pelo Império Russo. E primeiro o Império Russo os massacrou e depois a União Soviética, o Stalin, os massacrou mais ainda. Certo? E colocaram no lugar os russos, né, que eram gente que nem da Ucrânia eram. E daí é que começa toda essa confusão desgraçada de anexação ou não da Crimeia. Ela foi para o lado da Crimeia, da Ucrânia. A Crimeia foi para o lado da Ucrânia quando a União Soviética se acabou, mas a maioria ali continuava sendo russa. Né? Então, o território que hoje era da Ucrânia tinha partes que eram da Polônia, da Hungria, né? Que foram da Tchecoslováquia no entre guerras, né? Então, nisso houve inúmeros massacres de minorias daquela região, dos próprios ucranianos. Um dos casos mais notáveis é o Holodomor, né? Que foi a matança pelo Stalin
por vários meios, sendo mais notável uma forma planejada de muita gente da Ucrânia Central, principalmente, né? Porque a Ucrânia Ocidental era de maioria polonesa, historicamente, né? Que até hoje a Ucrânia Ocidental, salvo engano, né? Não é a Ucrânia Ocidental, é a parte mais ao ocidente da Ucrânia, ela é de maioria católica até hoje. E são católicos de rito bizantino, porque é, por causa da influência da Polônia e da Hungria, aquela região ali se uniu a Roma. E o resto, em grande parte, também era unido a Roma. Até mais ou menos o lado do ocidente do Dnieper, era tudo unido a Roma, né? Era tudo unido a Roma. Até que os russos retomaram tudo, né? Ainda na época do Império Russo, e proibiram o catolicismo, né? Desgraçadamente. Então, a Bielorrússia ali era tudo católica também, de rito oriental. Até que os russos tomaram aquilo ali e forçaram as pessoas a se converter à igreja ortodoxa, né? Na verdade, eles forçaram o clero local a se converter à igreja ortodoxa, principalmente, né? Mas, então, a igreja ortodoxa... Mas, nas partes que continuaram católicas na Ucrânia, né? Até a maioria da população é de rito oriental, né? Ou seja, no rito oriental, você tem padres casados, né? Então, na Ucrânia, você tem, na Igreja Católica, famílias famílias onde o pai é padre, o filho se torna padre também, o neto é padre, por aí vai, né? Você tem essas famílias de padres, né? Na Igreja Greco-Católica da Ucrânia, que é unida ao Vaticano, né? No rito oriental, isso aí é algo válido, né? É algo que é algo que é canonicamente aceito pela Igreja Católica, né? Antigamente tinha ressalva de que era só na Europa, né? Na Europa e nos lugares tradicionais do rito oriental, mas no Brasil também hoje em dia isso é possível já, né? Já foi ordenado no Brasil o primeiro padre casado de rito oriental, né? Mas enfim, então você tem essas tensões, né? Você tem tensões, aí você tem tensões étnicas, tensões religiosas, né? Porque você tem essa minoria católica e ainda por cima, né? Existe entre os ortodoxos da Ucrânia um cisma em que uma parte quer se juntar à Igreja Ortodoxa Russa de Moscou e a outra parte quer uma Igreja Ortodoxa independente da Ucrânia. Você tem essa confusão, embora a católica, né, na Ucrânia, intramuros da Ucrânia, seja a que mais cresce, porque é a igreja cujo povo mais se reproduz, né? E também a igreja cujo povo é mais religioso, também na Ucrânia, de longe. E a diferença é muito grande, né? Então a tendência é que o catolicismo venha a se tornar na Ucrânia uma minoria cada vez mais forte. Agora você tem o seguinte problema da Ucrânia, que você tem, ela é uma fronteira, ela é uma zona de disputa, e nisso aí você tem uma metade da população que é pró-russa, em muitos casos, essa população que é pró-russa, geralmente no leste, no sul da Ucrânia, fala inclusive o russo como sua principal língua, e não o ucraniano. E você tem outra metade da população que é a favor do Ocidente. Certo? Qual é o resultado disso aí? Nada de bom. Porque a Rússia quer tomar a Ucrânia de volta.
Eles conseguiram instalar o governo filorrusso do Yanukovych, né? Que foi derrubado pelo Euromaidan, né? Não sei como é que se pronuncia isso, né? Que em grande parte teve esse negócio de Fêmen, etc, né? Até a Sarah Winter esteve lá. É estranho. Deixa pra lá. Não, coisa que eu ia dizer. Coisa que eu ia dizer aqui, mas não vou dizer nada não. Mas, pois é, mas esse pessoal aí, né, do Euromaidan, conseguiram fazer com que o establishment político da Ucrânia ficasse mais próximo do Ocidente. Ainda que haja na população gente que é quase em uma medida igual pró-ocidental e pró-Rússia. Certo? Então a Rússia viu que o Ocidente está num momento de fraqueza. Nessa crise causada por aquele negócio que não pode falar o que é, né, do João Bidê. E eles estão se preparando para retomar a Ucrânia, né? Provavelmente até o lado, o leste do rio Dnieper, né? Não acredito que eles vão querer tomar a Ucrânia toda não. Né? Não acredito muito nisso não. Né? Tomar a Ucrânia inteira eu já acho mais difícil. Mas parece que existe um interesse. E você sonha, isso é um país que tem muita corrupção. Atenção, a Ucrânia está passando por um problema demográfico até maior que a Rússia. As taxas de fertilidade ucraniana são muito baixas e o povo de lá emigra em massa, tanto para o Ocidente quanto em menor grau para a própria Rússia. O resultado é que você tem um país que ele está em declínio, né, e que está tudo lá se acabando, né, como e que parece que isso é uma constante na história daquele lugar. Porque é um lugar que já teve inúmeros massacres, inúmeros genocídios, inúmeras guerras. É uma fronteira que sempre teve muita guerra. Sempre teve muito conflito e o que menos teve foi paz. Né? Teve uma vez que. Não, eu, Matheus, não saberia listar a quantidade de países que invadiram aquela região. Ó, deixa eu tentar. Foi invadida pelos turcos, mongóis, russos, poloneses, lituanos, austríacos, alemães. A Alemanha na Segunda Guerra Mundial também invadiu a Ucrânia, né? Que diga-se de, na segunda, que diga-se de passagem, né? Os ucranianos foram uma das regiões mais colaboracionistas com os nazistas, né? Na Segunda Guerra Mundial, né? E os colaboracionistas ucranianos, eles tinham uma tendência a serem mais agressivos com as minorias, né?
do que os próprios nazistas, né? Foi uma região onde houve uma colaboração muito alta, né? Uma colaboração muito alta, e aquele lugar ali é cheio de inúmeras minorias étnicas, né? Locais, muitas das quais foram exterminadas, né? Os tártaros da Crimeia, por exemplo, foram mandados para a Ásia Central por Stalin. Eles estavam voltando até o Putin tomar a Crimeia, né? E tomar aquela região de Donetsk, que é o extremo leste da Ucrânia, né? E que é a região que mais que é a região que mais tem russos depois da Crimeia, né? A região de maioria russa. Então o que você tem ali é um caos, né? O que você tem ali é um caos. Um caos que não acaba mais. Muitos ucranianos, inclusive, vieram para o Brasil na época do começo da República, né? Para o Paraná, etc., né? Principalmente os católicos, né? E eles. E eu acho que a tendência é que vai haver cada vez mais diáspora ucraniana pelo mundo inteiro, porque parece que o país deles está em decadência, né? Só essa questão da natalidade, da baixa taxa de natalidade, já é uma coisa terrível, né? Imaginem isso daqui a uns 30 anos, 40 anos, né? Se a Rússia quiser invadir em um estado em que a população da Ucrânia tenha se reduzido muito, né? É só ela entrar. Fazer o que já fizeram outras vezes, né? Colocar, encher aquela de Rússia. A Rússia também tem um problema de população. Sério. Mas. Mas. A Rússia está ao menos conseguindo lidar com essa situação um pouco melhor do que a Ucrânia, né? E um pouco melhor que o Brasil também, né? Que o Brasil tem um problema populacional, né? O Brasil vai passar por um colapso populacional iminente e a população não. Nem a população, nem os governos estão fazendo absolutamente nada. Nada contra isso. Certo? Não sei porquê. Eu sei porquê, mas deixa pra lá. Nem a população, nem o governo, nem nenhum projeto político. Certo? Então é fundamentalmente isso. Um forte abraço a todos. E até logo. Se vocês gostaram desse vídeo, inscrevam-se no canal, deem um like, comentem um vídeo, compartilhem nas redes sociais, e rezem por mim. Pois um forte abraço a todos e até logo. Antes, a pergunta mais importante. Você acha que vai ter guerra? Eu não sei. Pois um forte abraço a todos e